dia, Câncer. Essa é a mesa, a tiragem de você, segunda quinzena, junho 2021 para o amor. Primeira tiragem, solteiros. Solteiros, para mim, não tem intimidade física. Pode estar conversando, pode estar se conhecendo, mas não pode ter tido intimidade. Segunda tiragem, para namorados, noivos, rolos, crushes, com ou sem etiqueta. Terceira tiragem, casados. E a quarta tiragem, triângulos amorosos. Vamos começar pelos solteiríssimos. O que nós temos para vocês? Me façam felizes, por favor. Abrimos com a carta, né, dos sonhos, dos desejos. E aqui um conhecimento que eu devo ter sobre aquilo que eu desejo ou algo que eu quero saber. Então aqui, gostem ou não, obviamente aqui nós falamos de alguma situação ou do passado ou de sonhos e desejos de realizações que eu quero ou que eu desejei ter e que ainda não consegui realizar, tá? Eu começo com a carta da Lua, que ela fala de sonhos, né? Às vezes também de ilusões, certo? Então essa é a energia de vocês, ou algo do passado ou algo que eu ainda desejo realizar, né? Então aqui eu tenho um conhecimento, esse livro, ele me fala que ou eu devo me conhecer mais a nível de sentimentos, como eu me relaciono sentimentalmente na minha vida amorosa, ou eu busco um conhecimento sobre algo ou alguém. Nós temos esperança, nós temos reconhecimento, ou a vontade do reconhecimento, mas existe esperança aqui. Por que aqui eu falei do passado? Porque quando eu falo do chicote, junto com a Lua, normalmente me fala de situações repetitivas. Então, mesmo que eu não tenha, né, não lembre de uma pessoa específica do meu passado, mas eu lembro do meu passado. Relacionamentos anteriores amorosos ao qual eu não consegui a realização amorosa que eu queria, tá? Então aqui existe um pensamento repetitivo ou uma emoção repetitiva, que seria o quê? A falta de realização. Existe alguma confusão na mente de vocês também? Vou repetir, relacionado a algo do passado ou situações do passado. Tanto que o livro vem aqui, né? E aqui a confusão quer dizer bem claro de que algo aí eu desejo saber ou eu preciso saber relacionado a isto, tá? Nós temos aqui oportunidades, estabilidade, renovação ou novas pessoas, prosperidade e crescimento. Bom, eu vou começar por aquilo que as pessoas, a maioria, não gosta, né? Mas infelizmente a culpa não é minha, tá, gente? Ou vocês querem a renovação com alguém do passado, que tá muito nítido, porque eu tenho aqui reconciliação, ou alguém do passado que é renovação com vocês, reconciliação. Gente, infelizmente, às vezes a gente não quer mais o passado, mas o passado bate a sua porta. Fazer o quê? Aí a culpa não é de mim, entende? Se o passado deseja bater na porta. Enfim, então nós temos aqui alguém do passado que eu quero uma renovação, uma reconciliação, ou alguém do passado quer comigo, tá? Temos aí, vamos ver o que se desenrola aí. Bom, o que nós temos? Uma oportunidade de uma estabilidade. Como eu tenho documento, inclusive de um relacionamento aqui com compromisso e um futuro aí, casamento. Um compromisso mesmo aqui, porque o livro, quando a gente usa ele como documentação, que eles são documentos importantes, o livro sempre, né, representa coisa importante. Então, fala de um compromisso, uma estabilidade. Nós temos essa oportunidade. Temos aqui alguns sonhos de realização, tá? Ao qual eu preciso ainda de uma clareza, tá? Referente, novamente, eu vou repetir, a alguém ou algo, tá? E aqui nós temos pessoas novas entrando na nossa vida com prosperidade e crescimento, certo? Então aqui, onde eu posso conhecer essas pessoas? No trabalho,
fechamento de contratos. Mexer com documentação importante, tu pode vir a conhecer alguém. Fechamento de contrato, assinatura de documentos, algo importante. Pode ser judicial? Pode ser judicial. De repente aí, né, eu vou a algum local, um escritório, alguma coisa assim. Eu tenho a oportunidade de conhecer alguém. Ou alguém que eu estou já conversando, eu posso vir a conhecer pelas redes sociais, ligada à justiça ou mexendo com esse tipo de situação também, tá? Nós temos aqui pessoas pelas redes sociais, pessoas novas entrando pelas redes sociais com perspectiva de crescimento e estabilidade, certo? Então, eu tenho renovação ou dentro também de uma situação ao qual eu estou tentando pela internet, porque aqui existe algo, né, que eu sonho, que eu desejo, está relacionado aqui. Então, talvez houve alguma discussão com alguém que eu já estou conversando pelas redes sociais, houve algum desentendimento, tá? Pode ser, gente, também que aqui esse desentendimento não tem a ver com relação ao que estava desenvolvendo entre vocês dois, e sim pessoal, de vocês ou da pessoa. A pessoa ou vocês preocupado demais com estudos, com trabalho, com carreira, ou mexendo com papelada, com documentações importantes, referente, de repente, à família, alguma coisa assim, ajudando alguém. Então, de repente, foi isso que causou aqui, tá? E aí, alguém não falou para alguém, né? Não deu satisfação. Mas a gente tem que entender o seguinte, gente. Um relacionamento, mesmo que seja que eu converse com uma pessoa no cotidiano pelas redes sociais, não é o mesmo que a convivência, onde tu tá de frente para a pessoa olha nos teus olhos e fica mais fácil a gente se abrir. É um relacionamento onde muitas vezes, inclusive, tu pensa muito o que tu vai falar, para que a pessoa não te interprete de forma errônea, né? Por exemplo, que nem às vezes eu digo, às vezes a pessoa está desempregada ou passando por dificuldade financeira. Aí eu tô conversando com uma pessoa, tô meio calada, e a pessoa pergunta, o que houve? Tu não tá bem, etc e tal, né? Aí eu vou dizer, é que eu perdi o emprego. Pô, parece dar a impressão de que a pessoa tá te querendo pedir dinheiro. Tu entende? Então, às vezes, a pessoa não se abre. Ou assim, recém vocês estão começando a conversar aí, a pessoa já vai falando dos problemas de família, de repente estão aí brigando por herança. Tu entende? Então, N coisas, porque aqui tem algo fechado, que tu tem confusões, ou que tu deixou alguém confuso aqui, referente aqui pode ser as redes sociais, e houve aqui um desentendimento. Mas esse desentendimento vai haver renovação e crescimento, tá? Isso aqui vai ficar para trás, esse desentendimento, e vai haver a clareza. Então, alguém vai dizer para alguém, vai dar o conhecimento que a pessoa precisa aqui, porque aqui nós temos uma clareza, e aí passa a ter a estabilidade e o crescimento. Certo, gente? Vamos para a segunda tiragem, que ela nos fala de namorados, noivos, rolos, crushes, tico-tico no fubá, com ou sem etiqueta. Abrimos com vocês aqui com a energia do urso. A energia do urso, gente, ela me fala de N coisas. Ela me fala de apego, ela me fala de uma pessoa orgulhosa, ela me fala de uma pessoa difícil de lidar, de uma pessoa ciumenta, de uma pessoa com apego, de uma pessoa egoísta, tá? Tem que ser todas essas coisas? Não, pode ser uma delas, ou todas elas ou algumas, tá? E essa é a energia de vocês, tá? Nós queremos crescimento e prosperidade na vida amorosa, ou com a pessoa que eu me relaciono, né? Projetos aí de vida, mas existe aqui algumas coisas que eu não tenho clareza. Eu já tenho um sentimento enraizado, tá? Mas esse sentimento está muito no apego. Tipo, aquilo que eu plantei, eu quero colher, tá? Independente de qualquer coisa, eu estou apegado, né? Eu quero o fruto, eu quero que semeie essa semente que eu plantei. Vamos lá, vamos tentar novamente. Então, o que acontece é que existe um apego, tá? E essa situação,
ela tá mais forte para os guris, mas como no passado. A energia é do apego. A energia é do apego. É a energia de vocês aqui. Apego só não, todas aquelas outras características. Mas aqui, os meninos, eles estão dando as costas. Ainda existe porque é energia. Mas eles estão dando as costas para esse apego ou para algo que eles tinham enraizado a nível de comportamento. Porque às vezes não é só o apego por uma situação, né? E sim eu como eu sou. Meu comportamento, porque a raiz ela fala de mim também, da minha própria estrutura, né? A árvore. Então, de repente, seria o desapego a como eu sou, ou algum comportamento que eu tenho. Pode ser pela família também, tá? De repente, aqui alguém tem um problema na sua vida amorosa, por quê? Porque vive aí grudado na barra da saia de alguém, tá? E isso acontece às vezes bastante e atrapalha bastante os relacionamentos também, né? Aqui, gente, o que eu tenho é o seguinte, né? Nós temos alguém aqui, e aqui já me sai, acredito que seja um apego aqui, mas também existe alguma coisa relacionada a dinheiro, tá? Então, alguém aqui é muito apegado a coisas financeiras. Também temos alguém aqui que é apegado às aparências. Gosta de viver de aparências, de mostrar para os outros aquilo que não tem ou até o que tem, tá? Porque aqui o sol ele vem iluminando, ele vem clareando. O urso, ele fala de apego. Alguém aqui tem um apego também à vida financeira. Então, de repente, alguns relacionamentos podem estar passando por dificuldade, por isso talvez o urso, porque o teu negócio é amor e a pessoa, o negócio dela é dinheiro, o negócio dela é família, o negócio dela é amizades. Porque aqui eu tenho um apego sobre tudo isso, tá? Alguém muito apegado à família, alguém muito apegado aos amigos, alguém muito apegado ao dinheiro, alguém que gosta de viver de aparências ou gosta de mostrar aquilo que tem, tá? Então eu tenho todas essas situações aí, cada um coloca no seu lugar. Existe um isolamento e um distanciamento em alguma relação aí, pode ser físico e pode ser apenas emocional, né? Algo aí não tá indo legal, porque existe também algo que eu não entendo, que eu não compreendo aqui, tá? Uma confusão que vai se clarear ou através da comunicação, tá? Ou alguém quer se comunicar para ter uma clareza sobre uma situação. E a ação tá muito para os guris aqui, tá? Como ação aqui. Enfim, relacionamentos em geral. O que que nós temos? Uma renovação, tirando essas situações todas que eu falei, tá? Vamos seguir. Nós temos uma renovação, um crescimento e uma prosperidade, uma reenergia aqui, mais companheirismo, mais fidelidade. Aqui eu vejo que algumas pessoas podem estar aí fazendo planos para futuro, né? Porque eu falo de dinheiro, eu falo de energia, eu falo de crescimento. Então, alguém pode estar já fazendo planos para o futuro. Tem aqui um companheirismo, tá? Outros relacionamentos aqui estão enraizados, alguém quer fruto, né? Mas existe aqui uma energia que não é muito legal, tá? Pode ser vocês referente a uma pessoa, a pessoa com relação a vocês. E aqui eu tenho, né, uma necessidade de uma clareza, tá? Mas em geral, isso aqui vai se clarear. Então, prosperidade e o crescimento continua. Eu tenho companheirismo, eu tenho parceria. Aqui, usando a carta do homem figurativamente falando, né? Eu tenho a ação, eu tenho a razão e eu tenho o sentimento, que é para esse ser aqui, figurativamente falando, ser equilibrado, ele tem que ter tudo, né? Ação, sentimentos e razão. Companheirismo e comunicação. Então, eu tenho progresso. Também me diz que alguém que está distante de alguém, tá? Existe já um enraizamento aqui, tá? Mas existe aqui uma dificuldade na comunicação. Ou as pessoas aqui estão separadas, né? E não estão se comunicando,
ou aqui as pessoas não estão se entendendo. Existe um distanciamento emocional, existe alguém aqui que não está conseguindo compreender aí ou a pessoa ou o que está se passando no relacionamento, tá? E aí, né, uma pessoa fala aqui o português, a outra pessoa está falando o javanês. Temos uma dificuldade na comunicação, ou de se entender ou de se comunicar mesmo, tá? Porque estão distantes. Também pode ser aqui que houve uma separação, houve um distanciamento. As pessoas até estão se conversando e de repente pelas redes sociais. Porém, não estão conseguindo aí desenvolver, né, o diálogo, a conversa para sair disso aí e ter aqui a retomada da parceria, tá? Eu tenho todas essas situações aí. Mas quem tá bem permanece bem, porque tem aqui uma força vital trazendo prosperidade, crescimento, parceria e companheirismo, tá? Graças a Deus, né, gente? Eu tenho que ser feliz de alguma forma, já que eu não tenho vida amorosa, tem que ser pela vida amorosa de vocês. Vamos para a terceira, tiragem, que são os casados. Gente, hoje é domingo, eu comecei a fazer as leituras um pouco tarde e a movimentação aí ao redor da casa tá grande. Então, eu abro aqui com a energia da oportunidade. Nós temos alguns sonhos, alguns desejos de realização. Nós temos aqui a vontade de uma vitória, né? Referente a estes sonhos que eu tenho. Temos aqui um distanciamento, um isolamento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Oportunidade surgiu, né? Ou eu quero uma oportunidade. Aqui existe um relacionamento com distanciamento. Ou uma separação que já tem muito tempo, ou um casal aqui já está emocionalmente aí, alguém já está distante. Existe a vontade, o sonho, né, da realização, porque eu quero uma oportunidade, eu quero mudança, eu quero expansão e eu quero vitória. Então aqui, ou eu tenho alguém aí, um casal que já está separado fisicamente e há algum tempo, ou eu tenho aqui um distanciamento emocional, tá? Mas como eu tenho o barco trazendo, tanto quem está longe, quanto emocionalmente, quanto fisicamente, aqui de alguma forma vai haver uma vitória mesmo, tá? Porque o barco está me trazendo quem está longe ou os sentimentos de quem está longe. Então, se é emocional que estão distanciados, vai haver mudanças aqui. Se é fisicamente, alguém está retornando, ou tu está retornando para a pessoa está retornando para ti. Existe aqui decisões que devem ser tomadas ou busca de soluções para poderem se ver. O Sol vem trazendo aqui uma nova energia e um companheirismo. Então, aqui me diz que alguém tem que tomar uma decisão, talvez de se movimentar. Então, aí, vocês aí que são meus consulentes cancerianos, estão separados de alguém, né? E estão aí esperando as coisas se modificarem por si só. Isto não ocorre, né? É preciso que a gente faça movimentações na nossa vida para que as energias se movimentem também. Então, aqui eu tenho que tomar a decisão de ir de encontro àquilo que eu quero realizar, que é o meu passado. Eu quero voltar ao meu passado. Então, eu tenho que tomar uma decisão de ir de encontro a ele, tá? Ou eu estou buscando soluções referente a esse distanciamento, que pode ser emocional ou físico. Eu busco soluções, então eu fico aqui idealizando, pensando como eu vou fazer para que eu tenha encontros, para que eu retorne para essa pessoa. Como eu disse, mesmo que seja emocional, ainda é um encontro, tá? Então, me encontrar novamente emocionalmente com esta pessoa, ou fisicamente. Então, aqui eu tenho vocês que devem tomar uma decisão ou estão buscando soluções aí, tá? Existe aqui um distanciamento, como eu falei anteriormente, mas existe a oportunidade da mudança.
Existe uma oportunidade aqui, ou do passado retornar, ou de realizar ainda meu sonho com essa pessoa que eu estou distante emocionalmente. O sol vem trazendo aqui e mostrando e clareando uma dor e um sofrimento, tá? Então, estou distante de quem eu amo, físico ou emocionalmente, isso me causa uma dor e um sofrimento, e está bem intensificada essa dor e o sofrimento. Mas como eu tenho a cruz no final aqui, me fala de uma vitória. Então, eu tenho uma renovação, eu tenho um encontro, oportunidade de encontro, de renovação, de vitória com o meu companheiro que está retornando, ou eu retornando para o meu companheiro. Gente, aqui precisa uma movimentação, tá? A pessoa errou comigo, eu vou ficar esperando. Bom, então assim, ó, o que ocorre? Tem gente que espera por 10, 15, 20 anos, tá? E a outra pessoa tem sentimentos, tem vontade e fica na mesma. Então, são duas pessoas que se gostam, uma esperando a movimentação da outra. E aí, o que ocorre? Às vezes a fila anda, chega um momento que eu canso de esperar e sigo a minha vida. E às vezes deixo a pessoa para trás. E ela fica na nostalgia me esperando. Eu cansei. Então, enfim, existe aqui, como eu disse, uma decisão ou a busca de uma solução, certo? Mas existe aqui uma movimentação que, se a pessoa que está retornando para vocês, vai demorar ainda, tá? Esse barco tá lentinho. Aí tá em vocês aí tomarem a decisão do que fazer. Vamos para a terceira tiragem, que é os triângulos amorosos. Eita, que tá de cabeça para baixo. Todo baralho, não. Algumas cartas. Então, nós temos aqui coisa, ó. Abrimos com a oportunidade de novo. Que interessante isso. E o sol clareando, trazendo energia a uma aliança aqui. A esperança, a cura, o reconhecimento, alguma confusão mental. Então, eu abro a jogada aqui com a oportunidade, tá? Eu tenho a oportunidade aqui de uma aliança, ou de curar uma aliança, tá? Eu tenho uma aliança, eu tenho energia, eu tenho renovação, eu tenho esperança, eu tenho cura. Existe apenas algumas confusões na minha cabeça sobre talvez como eu devo, o que eu devo decidir sobre isso, ou eu não tenho a clareza dos meus sentimentos. Existe alguma confusão aqui, mas que vão ter uma clareza, tá? Uma finalização de um relacionamento, de um compromisso que estava em segredo, problemas e dificuldades. Então, aqui eu tenho duas situações. Existia aqui uma aliança, é um triângulo, né, gente? Então, existiu uma aliança, uma família que foi encerrada, tá? E alguém quer uma oportunidade, mas está vendo dificuldades em curar e reaver isto, certo? E existia aqui, novamente, um triângulo amoroso, aonde o que estava em segredo se encerrou. Então, eu tenho as duas situações. Éramos 3 pessoas, o pivô, houve uma separação entre o pivô e a pessoa que tinha o compromisso, e houve o pivô e a separação com quem estava em segredo. Duas situações diferentes aqui, tá? Então, as duas coisas. O segredo pode ter sido a terceira pessoa que encerrou, porque aqui me mostra que é como se o segredo tivesse uma clareza das dificuldades. Então, por exemplo, eu sou a terceira pessoa em um relacionamento. Eu tenho a clareza de que essa pessoa não vai largar a aliança dela, porque aqui são situações diferentes, tá? Não vai largar a pessoa dela. Então, veio os problemas, veio a finalização e veio os problemas. Eu ainda tenho sentimentos por esta pessoa, mas eu vejo dificuldades, confusões, por quê? Porque ela tem uma aliança e um compromisso, certo? Ou pode ter sido a pessoa
que encerrou porque a aliança soube e botou na parede. Olha, eu até aceito aí, vamos deixar para trás isso, mas encerra com isso daí, tá? Ou eu tenho a situação de que a aliança, o compromisso veio a descobrir o segredo e foi isso que trouxe o encerramento para a aliança, o compromisso. Porque aqui eu tenho um segredo com clareza. Então, o segredo teve a clareza de que isso não ia mudar, ou a aliança teve a clareza de que existia um segredo. Quer dizer, tá? Então, são duas, e isso levou ao fim de uma família. Eu tenho essas duas situações. Se isso ainda não ocorreu, vai vir a ocorrer, tá? Então, eu tenho a finalização de um compromisso e tenho a finalização de um segredo. No segredo aqui, pode ser a pessoa, tanto a pessoa do segredo, como pode ser a pessoa aí que tem uma outra. E aqui é porque a aliança descobriu o segredo. Teve a clareza, descobriu o problema. Isso aí levou ao encerramento, dando uma oportunidade de uma família para o segredo. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Mas aqui, gente, no futuro, eu tenho a família, eu tenho aqui a clareza e aqui eu tenho algumas dificuldades. Então, alguém vai ter uma clareza de uma situação, do porquê das dificuldades e dos problemas, tá? E aí, como eu disse, pode ser por isso que o segredo parte, pode ser por isso que a pessoa do compromisso, que tem duas pessoas, encerre, ou aqui, né, a pessoa da aliança estava passando por dificuldades, não sabia o que estava ocorrendo no seu relacionamento, outra pessoa já estava meio fria, etc e tal, e veio a clareza, né, o que era o problema, era um segredo. Tá, gente? Então, eu tenho relacionamentos aqui que vão se encerrar aí, tá? Vão se encerrar aí. Tudo, as duas situações têm a ver aí, né? Com alguém aí não querendo mais ou alguém vindo a descobrir. Certo, gente? É isso que eu tinha pra vocês. E como eu disse, né? Se encerrar o compromisso, o segredo possa ter uma oportunidade. Se for o compromisso que for encerrar, tá? Se for o compromisso. Sani, nada a ver, já encerramos, terminamos, eu sou a terceira pessoa, o que tu tem pra me dizer? O segredo tá tendo dificuldades aqui. Então, se tu era a terceira pessoa, tem problemas aí nos caminhos de vocês, ou pra reatar ou pra se darem bem. Não, Sani, eu era a aliança, e aí eu encerrei, porque descobri que a pessoa estava me traindo. Existe a morte aqui, mas existe a aliança e a casa, mas ainda existe o segredo. Então, aqui a pessoa não encerrou com aquela outra que ela tinha, tá? Ela não encerrou, porque aqui ainda existe o problema, ó. E o problema tá onde? Tá clareando aqui o que estava em segredo. Então, o segredo ainda existe, tá? Se essa pessoa retornar pra ti, ela ainda assim, se ela largar o segredo, ela pode retornar o segredo depois de novo, tá? Por quê? Porque existe uma energia forte aqui, tá? Uma oportunidade aqui de um compromisso. Então, é como se essa pessoa tivesse dois compromissos. Ela tanto está comprometida, aqui a energia positiva com o segredo, como ela está comprometida com a aliança. Certo? Então, é isso que eu tinha pra vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus. Beijos de luz.